Fala galerinha de xadrez, tudo beleza? Pessoal, essa partida veio como sugestão de um inscrito, na verdade não é exatamente a partida, mas o jogador Ulf Andersson, né? Então alguns inscritos pediram, faz partida do Ulf Andersson, jogador sueco, jogador muito forte, inclusive eu tive a oportunidade de jogar um torneio muitos anos atrás, acho que foi em São Bernardo ou em São Caetano, e teve a presença lá do grande mestre Ulf Andersson, ele veio para o Brasil jogar, e eu me lembro muito bem disso. E eu quero mostrar uma partida desse jogador incrível, então, Ulf Andersson. O Garry Kasparov está de brancas aqui no ano de 81, jogando contra o Ulf Andersson. O Kasparov abre a partida com peão da dama, D4. Temos cavalo em F6, C4, E6, cavalo C3, bispo B4, a defesa Ninja Índia, E3 e agora C5. Cavalo em E2, C por D4, E por D4 e roque aqui pelo Ulf Andersson. O Kasparov joga A3 atacando o bispo e o bispo volta então aqui para E7. E o Kasparov vai para essa linha bastante interessante aqui com D5. A partida continua com E por D5 e C por D5. O Kasparov tem um peão isolado de coluna D e o Ulf Andersson também. Olha que interessante essa linha aqui. A partida continuou com torre E8. Vamos tentar castigar o rei aqui do Kasparov que ainda não deu roque. Bispo em E3, D6, H3, segurando aqui a casa de G4. Cavalo de bem em D7. Cavalo G3, o Kasparov não está com tanta pressa assim de dar roque, ele quer melhorar a posição, depois de bispo F8, agora sim, bispo E2, e Kasparov está pronto para dar roque, né? Sem grandes surpresas, as pretas devem jogar aqui A6, né? Roque, seguir com B5, certo? É assim que vai seguir, né? Assim que o Kasparov espera. Nada disso, o Ulf Andersson tem ideias diferentes, ele segue com torre por E3, já joga pimenta, aí nessa partida faz um sacrifício posicional aí de longuíssimo prazo, né? Aparentemente não tem nenhuma compensação fazer isso, mas realmente isso vai enfraquecer bem aqui algumas casas na posição. Vamos ver como continua a partida. O Kasparov, claro, tem que aceitar aí, senão ele vai ficar com uma peça a menos. F por E3 e agora G6. A partida continua com o roque, dama então em E7, atacando o peão frágil aqui de E3. Dama D4 protegendo e agora bispo G7. Colocando o bispo numa excelente diagonal. Dama em F4, a dama sai da diagonal do bispo, continua protegendo o peão e fica fazendo pressão na coluna F. E agora o lance cavalo aqui em E8 foi jogado pelo Ulf Andersson. Torre de A em C1, bispo em E5 atacando a dama vem para F2 e agora cavalo de D aqui em F6. A partida seguiu com o bispo D3 e agora H5, expandindo aí na ala do rei. Cavalo de G em E2 e agora cavalo vem para H7. O Ulf Andersson vai fazendo manobras aí com as suas peças. Cavalo em F4, cavalo agora em F8. Cavalo B5 pelo Kasparov, o Kasparov vai para cima. Agora A6 atacando o cavalo e cavalo vem para casa de D4. Bispo D7 desenvolvendo finalmente aí o bispo de casas claras. A torre aqui em C2, o Kasparov pode querer dobrar aí na coluna C. Bispo volta para G7 e agora dama G3. Torre B8 aqui pelo Ulf Andersson. O Ulf Andersson vai praticamente esperando aqui, né? Ver o que o Kasparov pode fazer e o Kasparov não consegue avançar mesmo tendo qualidade de material a mais, né? Olha que posição interessante aqui. Torre E2, né? Afinal de contas agora, enfim, trazendo mais uma proteção. Por enquanto só a dama está defendendo aqui em E3. Então torre E2. Agora cavalo aqui em F6, segurando a expansão, né? Com E4. Agora as brancas, se quiserem jogar E4, né, o Ulf Andersson poderia jogar até poderia pensar em H4, poderia pensar em cavalo G4, várias coisas aqui são possíveis, tá? Cavalo G4, inclusive, seria muito interessante, trazendo um ataque descoberto. Então, aqui o Kasparov prefere jogar mais seguro, continua com o cavalo em F3 e a partida segue bispo em E8, mais um lance aí, né, de espera, né? Praticamente o Ulf Andersson está querendo ver o que o Kasparov pode fazer com esse material a mais aí. E o Kasparov vai seguindo, avança o peão agora no centro com E4, cavalo de 6 aqui em D7, torre C2, cavalo vem para E5 e mesmo com material a menos o Ulf Andersson propõe troca de peças. Cavalo por E5, bispo por E5 e agora dama em F2, tirando aqui o cavalo da cravada. Cavalo em D7, agora B4 pelo Kasparov. O Kasparov vai tentando de alguma forma achar um plano para realizar aí alguma coisa com a sua vantagem material. Dama D8 e agora bispo em E2. Bispo G7, o bispo volta mais uma vez dando a casa E5 para o cavalo.
Cavalo D3 segurando a casa de E5 e agora cavalo E5 de qualquer maneira. Cavalo por E5, mais uma peça é trocada, bispo por E5 e a gente tem essa posição interessante, onde o Ulf Andersson tem 2 bispos aí contra e uma torre contra 2 torres e um bispo, né? Do Kasparov, o Kasparov segue aqui com torre de F em C1 e agora rei G7. Torre C7, a torre na sétima e agora dama aqui em G5. Torre de 1 em C2 e H4. Olha que legal esse lance aqui, incomoda demais, né? Ele dá força aqui para a casa de G3. A partida segue com bispo G4, rei aqui em H6 e agora rei H1. B6 aqui pelo Ulf Andersson, mais uma vez um lance aí, né? Ele tá esperando para ver o que o Kasparov pode fazer e o Kasparov não consegue, não dá para evoluir, né? É incrível essa partida. Torre em A7 e agora bispo aqui em G3 atacando a dama. A dama vem para D2 e agora propondo a troca de damas. Bispo F4 evitando a troca de damas, atacando a dama. Dama em D4 e agora bispo E5, mais uma vez, né? Não permitindo alguma entrada da dama aqui em H8, com algo parecido com checkmate. Então bispo E5 defende e ataca a dama aí do Kasparov. A dama volta para G1 e agora A5, tentando proteger o peão. Se for perder um peão, pelo menos vai abrir, né, aí a posição para a torre poder jogar. A partida segue com dama C1 e agora bispo em F4, mais uma vez evitando a troca de damas e atacando aí a dama do Kasparov. Dama em A1 e agora mais uma vez querendo entrar aqui em H8, bispo E5 não permite. E dama em G1, veja como o Kasparov não consegue entrar na posição. A partida segue com A por B4 e agora bispo em F4. Dama em A1, mais uma vez, e aqui bispo em A5, mais uma vez aí evitando a entrada da dama. A dama vem para A3 e aqui você pode se falar assim, aqui o Kasparov faz uma armadilha, né? Porque dá muita vontade de jogar a dama em F4 aqui, ameaçando o checkmate aqui em H2, né? O ponto todo é que aqui se o Ulf Andersson jogar a dama F4, o Kasparov tem dama C1. Ah, mas aí leva checkmate em H2? Não, porque aqui ele está cravando a dama e praticamente forçando a troca, né? Então é nisso que o Kasparov estava contando, mas o Ulf Andersson faz então o lance rei G7. Agora sim ele está ameaçando a dama em F4. A partida segue com torre F2, não permitindo, portanto, e agora o bispo aqui em F6. Dama D3, dama em E5 e agora bispo E6. Olha só, o Kasparov indo para cima, tentando achar um jeito aí de punir, né, o Ulf Andersson. O peão está cravado graças a essa torre aqui na sétima, bispo E6, o bispo no meio excelente casa. Agora rei G8, simplesmente ameaçando capturar o bispo. E agora dama em F3, olha só, o Kasparov partindo para cima, agora está atacando o bispo aqui em F6 duplamente. A partida segue com rei G7 protegendo o bispo, agora o bispo está atacado. E mais um lance aqui do Kasparov, dama F4, olha que legal. Aqui o Kasparov, enfim, o rei tá, na verdade o bispo não está mais atacado porque o peão está cravado, né, mais uma vez. Então dama F4 aqui pelo Kasparov. O Ulf Andersson não está interessado em trocas, faz o lance aqui dama D4 e agora torre F1. B5 e agora bispo aqui em G4. Torre D8 trazendo uma proteção aqui para o peão de D6 e agora a torre aqui em C7. Dama B2, torre aqui em C2. Olha que legal esse lance aqui do Kasparov. O Kasparov está de toda maneira tentando se livrar aqui do bispo de casas escuras, né? Então aqui, se o Ulf Andersson capturar a torre, o Kasparov vai entrar com tudo aqui em F6, é cheque, vai desmoronar a posição. O Ulf Andersson sabe disso, ele tem que proteger em F6, ele segue com dama D4. Agora torre D2, mais uma vez atacando a dama. E agora não dá mais, tem que trocar essa dama aí. Dama em E5, dama por E5, bispo por E5 e torre C2. A partida vai entrando num final de 2 torres e bispo contra bispo, contra uma torre e 2 bispos, né? 2 torres e um bispo contra uma torre e 2 bispos. A partida seguiu com bispo D7, propondo mais uma troca, bispo em E2, pressionando o peão de B5 e agora F5. Torre C7, a torre na sétima, rei H6, descravando aí o bispo. Bispo D3 e agora F por E4, bispo por E4 e rei G5. Bispo D3 e agora bispo aqui em D4. Torre B7 atacando o peão aí de B5 2 vezes, mas agora bispo C3 também pressionando o peão aqui de B4. Bispo por B5 e agora bispo em F5. Olha que interessante esse final. Bispo em E2 e agora o peão de B está protegido e agora a torre A8 aqui pelo Ulf Andersson. Você fala assim, não é possível. As brancas estão com 4 peões contra 3, então as brancas têm um peão a mais. As brancas têm 2 torres e um bispo contra apenas uma torre e 2 bispos. É possível, as brancas têm um peão passado aqui, né, na coluna B
E quem tá de brancas é o Kasparov, né? Não é possível, isso aqui é vencedor para as brancas. Vamos ver como continua a partida. B5 aqui pelo Kasparov, avançando com o peão passado, agora a torre A2 aqui pelo Ulf Andersson. Bispo em F3 e agora a torre B2, tentando segurar o avanço do peão. Torre B8 e agora bispo D4. Vejam como a torre e o bispo controlam muito bem aqui a casa de B6. A partida seguiu com torre D1, atacando aí o bispo, e agora bispo C5. Rei H2, bispo em E3, torre E1, bispo F2. Veja que agora a estratégia das pretas está clara, né? Manter o bispo nessa diagonal para segurar o avanço aqui do peão para B6, manter a torre na coluna B e ficar fazendo o lance. Ficar esperando ver como é que o Kasparov vai invadir essa posição. Não dá mais para o Kasparov invadir a posição. Olha que loucura, né? Torre aqui em F1, bispo C5. Torre E8, agora bispo D4. Torre D1, atacando o bispo. Bispo vem para F2. Bispo E2. E agora protegendo aqui o peão. E agora bispo D7, atacando a torre e também atacando o peão de B5. A partida continua com torre E4 e agora bispo em F5. Legal aqui a continuação. Precisa do Ulf Andersson, né? Aqui, bom, enfim, o Kasparov também estava esperando que fosse ser jogado bispo por peão, mas o Ulf Andersson segue com o bispo F5. Agora a torre tem que continuar defendendo aqui o bispo de E2. Torre E8, sequência forçada, e agora bispo D7. E nessa posição o Kasparov se cansa de jogar essa partida e ambos dão as mãos aí e concordam com o empate. Incrível, incrível. Se a gente parar para olhar, uma posição onde as brancas, mais uma vez, né, tem um peão a mais, um peão passado na coluna B, 2 torres e um bispo contra uma torre e 2 bispos. E a posição e quem está de brancas é o Kasparov, né? Então tem que tirar o chapéu para o Ulf Andersson. Ele fez um sacrifício lá no comecinho da partida de qualidade, levou essa partida até o final com essa diferença de qualidade e mesmo assim uma posição milagrosamente empatada aqui, né? Aqui não tem o que fazer, tá, para as brancas. Se que o Kasparov jogar de novo, vai ficar repetindo o lance, torre 4 e tal. Se jogar alguma coisa diferente aqui, como torre 7, aí sim dá para jogar bispo por B5, por exemplo, bispo por B5 e torre por B5. E não tem jeito, esse final aqui ele é empatado. Depois de torre 2 atacando aí o bispo, dá para continuar com bispo G3, por exemplo, rei G1. Né? Dificilmente o rei vai conseguir jogar. O rei do Ulf Andersson é mais ativo, então já tem alguma compensação. Esse bispo é extremamente incômodo, né, e ativo. E aqui a torre fica pressionando o bispo, o peão, né? O bispo está protegendo o peão das negras. Não tem como as brancas avançarem numa posição como essa, tá? Torre B4, por exemplo, torre 3, torre B2, tá? Então aqui torre F3, talvez, e a partida vai embora e as brancas não conseguem vencer um final como esse. Incrível, né? Essa partida eu quis mostrar porque ela é totalmente diferente, ela é praticamente um milagre, né? Praticamente você fala, é impossível, o Kasparov vai ganhar essa partida e não tem como, né? Não é que o Kasparov errou, não soube achar o plano, realmente não dava mesmo. Né? Muita precisão dos dois, vamos dar uma olhada aqui no relatório do chess.com, vamos olhar as estatísticas, olha só que loucura, gente. 96,5% de precisão aqui para o Kasparov, 94,1% de precisão para o Ulf Andersson. São dois grandes jogadores, né? 49 dos lances foram os melhores do Kasparov, 43 aqui para o Ulf Andersson, 6 excelentes contra 11 excelentes do Ulf Andersson, 13 lances bons contra 10 do Ulf Andersson, 7 lances aí de livro, e 6 imprecisões do Kasparov contra 12 do Ulf Andersson. O Ulf Andersson teve mais imprecisão, mas não cometeu erros aí na partida. O Kasparov chegou a cometer aí dois erros, né? Mas nenhuma gafe, nenhuma vitória perdida. Olha aqui o gráfico, né? O Kasparov ficou aí melhor, né, na partida toda, aparentemente, em questão de pontos, mas não dava para ter um plano vencedor, né? E aqui a conclusão é que um jogador segurou a pressão, foi bem isso, né? O Ulf Andersson segurou aí a pressão nessa partida, não deixou o Kasparov conseguir, né, entrar aí, achar algum plano vitorioso. Incrível, né? Muito bom esse jogador, o Ulf Andersson. Espero que vocês tenham gostado aí dessa partida. Pessoal, muito obrigado pela audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!